Ai, ai, como você Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos lá, olha, obrigada demais, viu, por ter aceitado esse convite. Obrigada mesmo. Eu tenho uma lista aqui, como eu falei na vez passada, né? Tem uma lista de pessoas queridas, de pessoas que eu admiro, e você é uma delas. Estou muito feliz de estar aqui, poder ouvir um pouco mais da sua história, né? Você poder compartilhar um pouco. E ontem ainda eu botei todo mundo aqui na sala para assistir o filme do Five Feet Apart. Que querido. Sim. Todo mundo emocionou, meu marido ficou emocionado e, enfim, eu sei também que a tua história é muito bonita, né? Eu acho que a gente, enquanto paciente, a gente tem são histórias muito, muito poderosas de vida, né, Verônica, de superação. Então, eu estou muito feliz de a gente estar aqui, de poder te ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais. A gente se conhece já há alguns anos, né? Acho que uns 4, 5 anos. É desde 2017, né? Do evento lá de Brasília, acho que até um pouco mais, 16 por aí. Foi. Mas eu também, Diga. também queria agradecer muito o convite, te desejar sucesso nesse novo projeto que eu estou acompanhando. Eu acho que, assim como você, eu também tenho uma admiração muito grande por você, por toda a tua história profissional, pessoal. Você é uma pessoa que me inspira muito, não só profissionalmente, porque que fique claro aqui os meus votos já de que eu optei por estudar avaliação em tecnologia de saúde, participação social agora no mestrado, muito também por tudo que eu aprendi com você, na época de Ministério da Saúde, Conitec, enfim, então eu te admiro muito profissionalmente, mas pessoalmente muito também. Me lembro como se fosse hoje, quando eu te ouvi falar no evento da Conitec lá em Brasília, sobre a tua história e sobre o quanto a gente precisa, enquanto paciente que optou por trabalhar com aquilo que também vive, o quanto é desafiador para a gente todos os dias fazer aquilo que a gente chama na antroposofia de suspensão do eu, né? Porque enquanto a gente está aqui no papel de quem está representando e trabalhando por quem tem o que a gente optou por trabalhar, no meu caso, a fibrose cística, enfim, o quanto é difícil a gente fazer essa separação de quem está atuando por isso, mas que quando desliga o computador, a situação não desliga. A gente vive aquilo o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, parabenizar todas as pessoas que estão passando aqui pelo paciente, que tem histórias muito incríveis de luta, de superação e de enfrentamento mesmo aí, de tentar mudar a realidade aí do nosso país, das políticas e da vida de tantas pessoas. Com certeza, acho que é uma oportunidade a mais da gente se empoderar, né, do paciente se empoderar, do paciente ser ouvido. São coisas que a gente vive, o paciente vive, passa situações que só o paciente conhece, né, que muitas vezes nem o próprio profissional de saúde, nem o próprio médico reconhece, né, porque são experiências, são perspectivas muito únicas. Então, é muito importante a gente ouvir cada vez mais pacientes, enfim. Sem dúvida. Eu queria te perguntar, para a gente começar, né, que você explicasse o que é a fibrose cística. Como que você explica a fibrose cística para uma pessoa que não conhece a doença? Como que normalmente você explica o que é essa doença? Bom, eu já fiquei feliz de te ver de batom roxo, né? Que é a nossa cor da fibrose cística mundial, do Setembro Roxo. Achei lindo, devia ter botado também. Embora a gente esteja também agora no Fevereiro Roxo, né? Peguei. A gente também está no Fevereiro Roxo, que é de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Então, coincidentemente, aí, a cor que simboliza essas três patologias também é a mesma da fibrose cística. Mas a fibrose cística, para quem não conhece, eu estou vendo vários nomes conhecidos aí, estou feliz de ter gente conhecida nos assistindo. Acho que até minha filha deve estar assistindo com a vovó nesse momento, eu vi a vovó entrando aí. A fibrose cística é uma doença genética, então quem tem fibrose cística já nasce com fibrose cística. E para você ter fibrose cística, obrigatoriamente os pais de quem tem a doença são portadores do gene. É uma doença que a gente chama de recessiva, ou seja, os pais são portadores do gene dominante recessivo e 25% de chance de cada filho daquele casal
de ter fibrose cística. A mamãe e vovó ali, a minha mãe e minha filha ali. Então, cada filho de um casal portador do gene recessivo tem 25% de chance de ter fibrose cística. Mas trazendo um pouco para a parte mais didática da explicação, a gente, quando escuta, por exemplo, falar de diabetes, a gente automaticamente pensa em açúcar, né? É uma doença que popularmente já está difundida, as pessoas já conhecem muito mais. E, infelizmente, com a fibrose cística, isso ainda não acontece tanto assim. E esse também é um dos propósitos do Unidos pela Vida desde a nossa fundação, que eu vou contar logo mais. Então, quando a gente fala fibrose cística, talvez as pessoas pensem numa fibrose, em cistos, alguma coisa relacionada ao que o nome propriamente diz. E, na verdade, o que ela é? Ela, causada por um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, a fibrose cística faz com que a secreção de todas as pessoas que têm a patologia seja muito mais grossa que o normal. E aí, quando eu falo secreção, o que é isso? Quando a gente se alimenta, nosso pâncreas libera enzimas como a amilase, a lipase, para a gente fazer absorção de gordura, de nutriente. Quando a gente está resfriado, por exemplo, nosso pulmão acumula secreção, que é o que a gente popularmente chama de catarro, que é aquela secreção que fica ali acumulada no pulmão, que dá aquela tosse carregada, enfim. Tudo isso são secreções que o nosso organismo produz e que, por sua vez, também são eliminadas do nosso corpo. Mas quem tem fibrose cística, essa secreção é muito mais grossa que o normal. E aí, ela também é conhecida como mucoviscidose, ou seja, doença do muco mais espesso que o normal. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a gente está comendo um brigadeiro de panela lá e resolveu comer por um canudinho. Ele não vai passar, porque o brigadeiro é muito espesso. A mesma coisa acontece com quem tem fibrose cística. A secreção é espessa, ela tem dificuldade de ser eliminada pelos dutos, seja duto pancreático, seja pelo próprio pulmão, por conta da dificuldade dessa proteína passar pelo canal de cloro, e aí a pessoa vai ter sintomas por conta disso. Vai gerar sintomas como pneumonia de repetição, a tosse crônica por conta dessa quantidade de secreção acumulada no pulmão, dificuldade de ganhar peso e estatura, justamente por conta dessa dificuldade de eliminar as enzimas do nosso organismo para fazer absorção de gordura e nutriente. Então, resumindo os sintomas que a doença causa por conta dessa secreção mais espessa: tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, dificuldade de respiração quando, em crise ou quando, enfim, de modo geral, por conta da secreção acumulada, as próprias infecções respiratórias de repetição, a pneumonia, enfim. Pancreatite também, acontece vários casos de pessoas com pancreatite ou pancreatite crônica. Suor muito mais salgado que normal, e ela também é conhecida como doença do beijo salgado, porque a condução de cloreto de sódio é sal, quando eliminada no suor, o suor é mais salgado que o normal. Então, quando você beija a pele de quem tem fibrose cística, você percebe que ele é mais salgadinho que o normal. E esse é um indicativo e, inclusive, uma forma de diagnóstico, porque o teste padrão ouro para diagnosticar é o teste do suor, que coleta essas gotículas de suor da pele de quem tem a doença e identifica a quantidade de eletrólitos ali. Então, de uma forma muito geral, a fibrose cística é uma doença genética que causa uma secreção mais espessa no organismo, gerando esses sintomas que eu mencionei, e ela ainda não tem cura. A gente sempre fala que incurável não, ainda sem cura, né? Vamos confiar aí na evolução da medicina sempre. Muito bem, ótimo. É isso aí. Esses dias eu falei sobre chances, né? Porque a minha doença também tem chances, tem um prognóstico que não é dos melhores. E esses dias eu estava falando para os meus amigos no Instagram e falei, não, mas eu não vou falar de chances, vou falar de fé. E isso é muito importante, né? Essa colocação que você fez agora de ainda não tem cura. E a gente acredita. Exatamente. E eu sempre faço muita questão, Aline, de reforçar isso em todas as oportunidades que eu tenho frente a profissionais da saúde ou acadêmicos, que em breve irão se tornar profissionais da saúde. A gente tem vários programas de educação no Instituto, que constantemente a gente tem contato com profissionais da saúde, para capacitações, etc. E eu sempre falo que, à medida que um paciente, uma família chega num consultório, num ambulatório, enfim, e vai receber uma notícia de um diagnóstico, seja de câncer, de fibrose cística, do que for, a gente está depositando uma confiança naquele profissional que tem uma capacidade de juntar várias pecinhas e de te traduzir o que está acontecendo com você. Só que as pessoas que têm essa capacidade, esse dom de tradução do que está acontecendo,
eles precisam também ter o dom da comunicação desse fato, né? Porque a gente sabe que a partir dali muitas coisas vão mudar. E eu já recebi telefonemas de pacientes se despedindo porque leram em algum lugar ou que receberam notícias pelo profissional da saúde que a sobrevida da fibrose cística era X, e próximo à idade ele achou que alguma coisa ia acontecer, um reloginho ia parar. Então você imagina o peso da comunicação de um profissional da saúde, que peso que tem essa comunicação na vida de quem vai sair daquele consultório e não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque a gente sai desorientado. Então o profissional da saúde tem que cuidar muito com a forma que coloca para as pessoas, porque a gente sabe que, enfim, as palavras têm um poder imensurável. Então você falar que é incurável ou que ainda tem cura, tem muita diferença. Para quem escuta e quem vive, quem carrega esse CID, né? Com certeza. O acolhimento do profissional de saúde, da equipe, é muito importante em qualquer diagnóstico, né? Principalmente com certeza. E a fibrose cística, então, os sinônimos é a doença do beijo salgado. Né? Isso, e mucoviscidose, que é a doença do muco mais espesso. Mucoviscidose. A Thaís perguntou aqui, minha filha tem fibrose, qual é a chance dos filhos dela nascerem com fibrose? Dos filhos da menina que tem fibrose cística? Acho que provavelmente foi isso, né? Bom, Thaís, muito boa a tua pergunta. Com certeza absoluta, se sua filha já está diagnosticada, diagnóstico confirmado de fibrose cística, ela tem aquilo que a gente chama geneticamente de azinho-azinho, né? Então ela tem ali os 2 alelos recessivos que faz com que ela tenha fibrose cística. Falando dessa situação da pessoa que tem fibrose cística, assim como eu, por exemplo, para que uma pessoa com fibrose cística tenha filhos com fibrose cística, não depende única e exclusivamente da pessoa que tem fibrose cística, e sim do parceiro. Então, na hipótese de você casar com alguém, você ter filhos com alguém que também seja portador do gene recessivo, cada filho deste casal, então considerando nesse exemplo, né, a menina que tem fibrose cística, azinho-azinho. Se o parceiro tiver um alelo dominante, a criança vai ter 50% de chance de ter fibrose cística. Se ele tiver os 2 dominantes, 0% de chance de ter fibrose cística. Porque, obrigatoriamente, o pai, nesse caso que a gente está falando de uma menina, precisa ser portador do gene para ter essa probabilidade de se ter a doença. Né? Então, por exemplo, no meu caso, meu marido não é portador do gene, nossa filha não tem fibrose cística, mas com certeza absoluta ela herdou um alelo recessivo porque eu tenho 2 recessivos. Ao mesmo tempo eu tenho 3 irmãos e nenhum deles tem fibrose cística. Meus pais eram portadores do gene, minha mãe é portadora do gene, meu pai era portador do gene. Cada filho tinha 25% de chance de ter a doença, só eu tenho fibrose cística. Ao mesmo tempo, hoje, existem várias possibilidades, né? Então existe a fertilização in vitro, enfim, outras tantas alternativas e, obviamente, a adoção, que é uma forma linda de se ter um filho também, e muito considerada, inclusive, na minha família, que a gente também considerava, embora a gente tinha esse sonho de tentar uma gestação, né, um filho biológico inicialmente. Então, o ideal nesse momento é que converse sempre com a equipe médica, abra o sonho, pense, faça todo um planejamento, seja de aconselhamento genético, acompanhamento clínico, porque a pessoa que vai gerir, né, a mãe que vai gestar, precisa estar bem clinicamente para poder passar pelos 9 meses com qualidade, enfim. Então, além da questão genética, da herança, né, genética, existe todo esse cuidado clínico que tem que ter com uma mulher com fibrose cística que vai engravidar. Quando a Verônica fala de azinho, o azão é o alelo recessivo, é o azinho, e o azão é o dominante, né? Então, exatamente. A gente tenta traduzir de formas não científicas e mais fáceis de entender. Se fosse explicar a fibrose cística cientificamente, seria uma doença genética autossômica recessiva que afeta o braço longo do cromossomo 7 do gene CFTR, que é o condutor transmembranario de fibrose. Gente, não, né? Então, entra naquilo que a gente falou. Facilita a explicação. É a tradução do conhecimento, né? Que a gente chama de tradução do conhecimento. A Marisol falou aqui que o primeiro pediatra do filho dela disse que ele viveria no máximo 15 anos, e hoje ele vai fazer 17, pela graça de Deus.
E é isso. Eu vou fazer 35. Ninguém pode prever o quanto tempo uma pessoa vai viver, não existe isso, né? Então, eu tenho um irmão que é deficiente, que ele foi adotado, né? Minha família adotou meu irmão, e ele tem uma deficiência, microcefalia, e o médico disse que ele viveria no máximo 5 anos, e hoje ele tá aí com 20 e poucos anos, é um homenzão, um bebezão da casa até hoje, mas não, é como você falou, né, Verônica, não existe isso, né, a gente, e é muito importante. E assim, nós duas, enquanto pesquisadoras também, né, Aline, a gente também tem esse olhar muito científico para tudo aquilo que a gente estuda. A gente sabe que dados como esse, dados estatísticos, dados de sobrevida, que é aquele nome que a gente não gosta de ouvir, mas tanto escuta e tanto lê, né? A gente sabe que dados como esse são importantes para a gente avaliar se, por exemplo, as novas terapias estão funcionando, se os novos tratamentos estão sendo efetivos, se as novas alternativas de tratamento para os pacientes estão realmente surtindo um efeito. Então, é um dado estatístico que, se a gente for olhar, né, toda uma questão epidemiológica da doença, fazem muito sentido. E aí eu estou falando como pesquisadora. Agora, falando como paciente, eu acho que o que a gente mais tem que levar em consideração, e eu acredito muito que se um clichê é um clichê porque ele faz sentido, e eu vou citar um justamente para justificar isso, eu acredito que cada caso é um caso. E isso é muito verdade. E a gente tem que avaliar cada pessoa como sendo única em todos os aspectos. Tanto de tempo de diagnóstico, forma de diagnóstico, manifestação da doença. Na fibrose cística a gente tem mais de 2.000 mutações estudadas para a doença, e aí elas podem ter combinações entre si e aparecer, ter manifestações em heterozigose, ou seja, eu tenho um alelo com um nomezinho, uma mutação, e o outro com outra, fora as que podem se manifestar em homozigose. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades de combinações genéticas para a fibrose cística, que é uma outra variável que vai falar se a minha proteína funciona muito, ou muito pouco, ou médio, e que isso vai impactar nos meus sintomas, né, no como ela se apresenta. Como eu enfrento a doença, eu acho que é algo assim que impacta muito, muito no prognóstico. Se você tem uma postura positiva frente àquilo que você vive, e eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado por ser psicóloga, mas a gente sabe que isso confirmado cientificamente por A mais B, que de fato faz muita diferença você ter um enfrentamento positivo, otimista, toda a questão de espiritualidade, aquilo que você acredita, e a gente sabe que religião é você estar ligado a alguma coisa que te traz força, né? A gente não está falando da religião como estrutura, mas sim aquilo que você acredita que te dá força, seja de onde você queira que ela exista. Então, eu acho que todos esses aspectos impactam diretamente no prognóstico, na evolução, a adesão ao tratamento, enfim. São muitas variáveis pequenininhas para a gente poder dizer que aos tantos anos alguma coisa vai se encerrar. Também não desmerecendo a questão estatística, como a gente já falou, mas acho que a gente nunca pode esquecer que cada caso é um caso. Com certeza, quando há 1% de chance de cura, existe chance de cura, existe chance... 99% de luta. Exatamente. Olha, o Dinho perguntou aqui, existe alguma relação da doença no sul do Brasil? Notei que regiões sul possuem maior número de casos. Sim, existe. Historicamente, se fala que a fibrose cística é uma doença de origem caucasiana, né? Uma doença de origem europeia. Então, existe uma incidência já estudada, identificada, muito maior em descendentes de europeus. E a gente sabe que no Brasil, eles se concentram em maior grau aqui na região sul e sudeste. Eu estou em Curitiba, na região sul, capital do Paraná. Ao mesmo tempo, estamos no Brasil, estamos não, né? Eu estou, ali não. Aline Chiquérrima Internacional. A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, super miscigenado, e a gente já não vê mais isso como sendo uma verdade absoluta. O que se dizia antigamente, inclusive, era que a fibrose cística era uma doença muito rara em negros e quase inexistente em asiáticos. E hoje a gente sabe que isso já mudou bastante com essa evolução e com a própria miscigenação, né? Então, mas faz muito sentido. Os dados mostram hoje de epidemia, assim, de quantidade de pacientes em cada região do país, que realmente no Brasil, região sul e sudeste, é onde a gente tem o maior número de pacientes. Inclusive, falando de um dado de uma pesquisa que a gente estava terminando a tabulação ontem à noite,
de 260 respondentes, 77% era região sul e sudeste e 23% das demais regiões. E ele bate muito com os dados do registro brasileiro, que são o documento, né, de epidemiologia da fibrose cística no Brasil hoje. Então, realmente ainda tem uma maior concentração, mas a gente já vê casos também em outras raças. E aí aquela questão é genética, não é a questão da temperatura, porque no sul é mais frio. Exatamente, é uma questão hereditária mesmo, genética. Olha, a gente está recebendo aqui várias pessoas falando, a Fabiana, a Marisol, falando que você é um exemplo de vida para todos, de garra, de positividade. Querida, obrigada, Marisol. Um exemplo para todas nós mães. E o Leandro perguntou quais as dificuldades que o paciente com fibrose cística passam com coberturas de operadoras de saúde em relação ao tratamento. Bom, a gente tem hoje, Leandro, antes de falar de operadoras de saúde, né, falando de operadoras do sistema privado, da saúde complementar, que a gente chama, né, planos de saúde, falar um pouco do outro lado da fibrose cística dentro do SUS. O SUS hoje, e aí a Aline, é difícil falar de SUS na sua frente, menina. Fica à vontade, porque a gente usa vários papéis, né? A Aline é pesquisadora. Exatamente. Com certeza. Mas dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem um protocolo que a gente chama de PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica. É um documento formatado e que está disponível para todo mundo acessar e ler, mas nesse documento, basicamente, ele vai dizer o que é a doença, como que diagnostica e quais são os medicamentos que o SUS está disponibilizando para a fibrose cística no país. E o que a gente tem hoje nesse documento? Então, a gente tem lá o teste do pezinho, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é lei, que está assegurado aí e que precisa ser feito entre o 3º e 7º dia de vida, que é a primeira forma de identificar a fibrose cística. O teste do SOR até 2 anos, que é o exame que a gente chama de padrão ouro, para confirmar o diagnóstico de fibrose cística de testes do pezinho alterado, ou para diagnosticar pessoas a qualquer tempo, como foi o meu caso de diagnóstico aos 23 anos, já não dava mais para fazer o teste do pezinho, e quando eu nasci, o teste do pezinho pelo SUS ainda não incluía a fibrose cística, ele foi universalizado em 2011, e aqui no Paraná começou em 2001. Oi? Seria o teste do pezão, nesse caso, né? Sim, claro, mas eu não daria mais. Teste tamanho 37 não tem no SUS. Então, a gente, nesse caso, bom, daí fala sobre os testes, né, e sobre as medicações. Para a fibrose cística hoje, no protocolo do SUS nacional, a gente tem as enzimas digestivas, que são a medicação que a gente toma a cada refeição, os pacientes que têm indicação para isso, para ajudar na absorção de gordura, nutriente. A tobramicina, que é um antibiótico para determinada bactéria, e a alfa-dornase, que é uma medicação inalada, né, uma inalação líquida, que ajuda na fluidificação das secreções do pulmão. Então, esses são os 3 medicamentos que estão assegurados pelo SUS nacionalmente. E aí, a gente tem um monte de teste e exames que precisam ser feitos. Na sua grande maioria, as pessoas são atendidas em centros de referência no Brasil. E esses centros de referência ficam dentro de hospitais públicos no país. Então, hospitais de clínicas, hospitais universitários, etc. E, via de regra, dentro desses hospitais, o paciente é atendido pelo pneumologista, por toda a equipe, né, multidisciplinar, e tem um encaminhamento dentro do centro de referência para fazer os exames que são necessários. Porém, tem pacientes que têm também acesso a planos de saúde, né? E aí eles podem fazer os seus exames, seja uma tomografia, seja uma ressonância, seja os exames de sangue, raio-x, etc., pelos planos de saúde. Dificilmente eu recebo relato de pessoas que estão tendo dificuldades de liberação desses tipos de exame. O que a gente tem visto, que os pacientes estão tendo dificuldade, é, por exemplo, para medicações de alto custo junto com a saúde complementar, suplementar, né? Então, por exemplo, a pessoa vai pedir para o plano de saúde uma medicação de alto custo. Isso a gente tem visto um pouco de problema. E o aí falando de judicialização, o que as pessoas mais têm feito, principalmente por conta de custo? Primeiro, a gente sempre busca incorporar a medicação no Sistema Único de Saúde para que ela seja disponibilizada para todos. Judicialização não é o melhor caminho, e sim um caminho paliativo ali para que você consiga uma medicação. A nossa luta sempre foi e sempre será para que ele esteja disponível pelo SUS para todos os pacientes que têm direito e são elegíveis, etc. Enquanto isso não acontece, tem pacientes que estão necessitando, tem indicação, tem prescrição,
e que entram com medida judicial. Então, entram na justiça, com advogado, etc., para conseguir. O que a gente tem visto é que medicações de alto custo, essas últimas medicações para fibrose cística, pelo plano de saúde, está sendo impossível. Então, tem que ser entra com o Estado, sobe para a União, etc., segue o processo inteiro, de acordo com a necessidade proferida pelo médico, pelo perito, etc., né? Então, a única dificuldade que eu tenho visto frente à saúde suplementar aí hoje é essas medicações de alto custo, mas daí não é só para fibrose cística, né, Aline? A gente sabe que isso é um problema meio geral, assim. Sim, é sempre bom lembrar que o SUS, né, isso que a Verônica falou, o importante é que principalmente seja incorporado pelo SUS, porque o SUS é de todos, né, é para todos. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm plano de saúde e elas não, mas é o SUS, eu tenho plano de saúde, mas não, o SUS ele é para todos. E ele cobre o Brasil inteiro. E falando nisso, você entrou um pouco na questão do teu diagnóstico, né? Que a gente brincou aqui do teste do pezão, do pezinho. Você foi diagnosticada com 23 anos. Você pode contar um pouco como foi esse diagnóstico? Posso sim. Eu fui diagnosticada em 2009, com 23 anos de idade. Recém-feito 23 anos, na verdade. Fazia 4 dias que eu tinha feito 23 anos. E desde pequena eu sempre tive muitos problemas de saúde. Então, já nos primeiros meses, anos de vida, eu apresentava vários problemas respiratórios, infecções, sempre tossindo, sempre com falta de ar, sempre com muita coisa que, enfim, resumindo, deixou meu pai e minha mãe louco, né? Porque era uma ida e vinda sem fim de hospital, de médico, de consultório, de internamento, de exame, e o que é que essa menina tem. Então, sempre foi muito marcado por muitos problemas de saúde e a grande maioria relativo ao pulmão, né? Muitas pneumonias, muitas infecções, etc. Com 18 anos, 17 para 18, ali nessa faixa, eu descobri que uma parte do meu pulmão direito já não funcionava mais e que eu precisava tirar. E a justificativa que a gente teve é que justamente pela quantidade de pneumonias que eu tive ao longo da vida, né, até os 18 ali, ele já estava totalmente tomado, e aí o nome disso é bronquiectasia, só que num nível muito avançado, estava totalmente calcificado, entre aspas, é como se a secreção tivesse ficado acumulada e não tivesse mais o que fazer. E aí eu precisei fazer uma cirurgia para retirada dessa parte superior do pulmão direito. No pós-operatório, teve uma necrose do lobo médio, eu precisei também tirar esse lobo médio. E aí a gente achou que depois dessas 2 cirurgias, de tirar essas 2 partes do pulmão que não funcionavam, essas pneumonias infinitas iriam acabar. E elas não acabaram. Então, em 2006, né, que foi logo depois que eu fiz a segunda cirurgia, eu continuei tendo infecção respiratória, continuei tendo pneumonia. 2007 também. 2008, eu precisei tirar a vesícula, estava totalmente tomada por cálculo. A gente achou que, enfim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. 2009, mais pneumonias, e tive uma pneumonia bastante grave no meio do ano, que eu fiquei internada 2 meses, mais de um mês internada em hospital, respirando com oxigênio direto, enfim, oxigênio suplementar, obviamente. Fui para casa por internamento domiciliar, porque no hospital estava pegando mais infecções do que me tratando, então estava muito complicado o meu quadro mesmo. Eu fiquei internada 1 mês em casa. E aí eu comecei a melhorar, voltei a trabalhar numa sexta-feira. Eu estava com 22 para 23 nessa época, eu trabalhava numa multinacional americana, coordenava um projeto internacional na área de recursos humanos, e voltei a trabalhar numa sexta. No sábado eu fui internada com pancreatite. E aí a gente falou, meu Deus, como assim, Jesus amado? E eu lembro que essa foi a única vez assim que eu vi minha mãe balançar, porque a gente sempre encarou a pneumonia como sendo, cara, é a unha encravada da Verônica, entendeu? Tipo, ela tem isso desde que ela nasceu, e se a vida é assim, vamos em frente, que, né, vamos tocar, porque pelo jeito o negócio é esse. E o meu diagnóstico de base era asma, bronquite, rinite, era isso. Mas nunca ninguém ligou um alerta do tipo, como assim uma asma gera 3, 4 pneumonias, infecções por ano? Isso não se justifica numa asma, né, por exemplo. E aí, nesta pancreatite, eu tive uma necrose de uma parte do pâncreas, né, da cauda, e o médico que me atendeu no hospital, um gastro, ele começou a ouvir a minha mãe relatar tudo. Falou, olha, a Verônica tem pneumonia desde pequena, sempre tem infecção respiratória, sempre tossindo, sempre com falta de ar, já tirou 2 partes do pulmão direito, já tirou a vesícula, agora uma parte do pâncreas parou de funcionar, e aí?
Ele falou, gente, é muito simples, ela tem mucoviscidose, ele falou, né? Eu pensei, meu Deus, eu sou uma mucoviscidótica, que coisa horrorosa. Que nome feio, Jesus! E aí eu sei que eu fiz o teste do suor logo em seguida, que é o padrão ouro para diagnosticar, e no teste do suor foi confirmado. Então o valor de referência era 60, o meu deu 199, e depois eu fiz o exame genético e confirmou que eu tenho uma das mutações mais comuns para fibrose cística, que é uma mutação de classe 2. A gente divide as mutações em 7 classes, sendo que as primeiras acabam sendo com manifestações clínicas mais severas, e a outra é classe 5. Então, foi aos 23 anos que eu renasci, embora eu tenha tido 1 milhão de renascimentos na vida. Estava até conversando com um vizinho que vai fazer 1 ano de transplante agora no final de março. Eu falei para ele, você tem que celebrar, tem que ter bolo, tem que ter vela, tem que ter bexiga, tem que ter tudo. E eu sei o dia que eu sofri um acidente de carro, na véspera de ir para São Paulo, para, enfim, avaliar, ir por Encore, etc. Eu comemoro tudo, gente. Celebração é comigo mesmo. Eu já guardo um monte de bexiga aqui na gaveta para não faltar para comemoração. Porque a vida é assim, a gente tem que celebrar sempre cada vitória. E foi em 29 de setembro de 2009 que eu nasci de novo com o diagnóstico da fibrose cística. E dou graças a Deus por ele ter acontecido nessa época, porque eu estava me formando em psicologia, que eu tive um sonho que deu origem ao instituto, que eu já era adulta, já consegui entender melhor, que para minha família foi muito mais um alívio do que um baque. A gente enfrentou de uma forma talvez muito diferente do que teria sido quando eu era criança, não sei. A gente nunca parou para se questionar do porquê aos 23, do porquê comigo. A gente simplesmente falou, muito obrigada, que bom que agora tem nome porque eu tenho, que bom que agora a gente tem um caminho para seguir, vamos em frente, segue o baile. Com certeza, caramba, foram 23 anos, né, de idas e vindas. Eu imagino que você até perdeu as contas de quantas hospitalizações você já teve, né? Ui, perdi, com certeza. O que eu lembro, na verdade, não são das coisas ruins. Eu lembro de levar bronca porque estava cheio de gente no quarto, fazendo bagunça, fazendo aniversário no hospital. Essas coisas eu lembro. Na UTI, a minha família levando brigadeiro no isolamento da UTI. Então, dessas coisas, esses eu consigo marcar bem. Reunião de trabalho no hospital, essas coisas eu lembro. Prova, fazer trabalho da faculdade. Agora, engraçado que eu acho que minha mãe sempre se questiona, ela sempre fala isso, será que a gente está levando as coisas de uma forma muito simples? Será que a gente não está vendo a gravidade da coisa? E eu prefiro acreditar que não, que na verdade a gente escolheu o caminho que a gente escolheu. Não é o certo para todo mundo? Não, porque cada um escolhe o seu. Não estou aqui dando receita de bolo de nada, mas eu tenho plena certeza de que as coisas não acontecem por acaso, e que cabe a nós mesmos, assim, todos os dias, mudarmos de comportamento, de hábito, de forma de enxergar as coisas, e dá para ser feliz sim, apesar dos pesares. Com certeza. Eu acho que é importante levar com leveza, sabe? Eu acho que isso ajuda também, assim como você falou, né? Você é psicólogo, você sabe bem que, né, ter leveza, eu acho que é importante para o tratamento, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, se permitam chorar, né? Porque ninguém te ferra, a gente tem que desabar. E faz bem tanto quanto. Válvula de escape. Com certeza. Eu queria saber um pouquinho também como que é a tua rotina, assim, no dia a dia, como que é a vida de uma paciente com fibrose cística. Bom, falando de tratamento, né, quem tem fibrose cística, aí falando também da minha condição, porque, como eu disse, existem várias prescrições de acordo com cada um que... depois respondo a pergunta aqui, Dinho, de acordo com cada manifestação clínica, né? Então, falando muito da minha condição, eu tenho fisioterapia respiratória diária, com os aparelhos que eu tenho em casa. Antes da pandemia, eu estava recebendo uma fisioterapeuta ou ia no consultório, enfim, para ter o atendimento do profissional, mas a grande maioria das pessoas com fibrose cística é muito estimulada para que tenha autonomia no tratamento, né? Para que a gente consiga dar sequência ao tratamento de rotina, assim mesmo, por conta, para facilitar, inclusive, né? Então, fisioterapia respiratória diária, atividade física, que agora, graças a Deus, estou conseguindo retomar enfim, pós-pandemia não, né? Mas pós-gestação, ia falar, que eu tive filha faz 2 anos e pouquinho, e aí tive que mudar bastante os hábitos de atividade física, aí veio a pandemia, aí a gente se trancou totalmente, e agora me mudei para um bairro que dá para eu caminhar por aqui, então eu estou conseguindo devagarzinho, com segurança, retomar a atividade física, e está fazendo muita diferença no meu fôlego. A gente sabe que
quem tem fibrose cística, atividade física tem que andar junto para capacidade respiratória, enfim, cardiovascular. E aí toda a questão medicamentosa, né? Inalação todos os dias com esse mucolítico que eu falei. A grande maioria dos pacientes também faz antibióticos inalados para várias bactérias, enfim, que aparecem, que tem no pulmão. Toda a parte de medicação, então suplemento vitamínico, vitamina K, intramuscular, enfim, outras injeções, corticoide, enzimas digestivas, antibióticos. Então, os estudos indicam, e a rotina das pessoas indica, que um tratamento diário de uma pessoa com fibrose cística leva em torno de 2 horas por dia, considerando toda, enfim, esterilização de inalador, fazer inalação, fazer a fisioterapia, tomar a medicação, fazer atividade física. Isso base. E é mais ou menos a realidade mesmo de tempo que a gente leva. E aí, claro, né, dentre tudo isso, tem minha rotina com o Instituto, que é bastante puxada, que é o trabalho com fibrose cística. Tem uma baixinha de 2 anos, que quem tem filho sabe que só aí já vai toda a energia do dia e a alegria e tudo mais. Estou terminando MBA agora em junho, em Políticas Públicas e Direitos Sociais. E eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu me inscrevi na seleção do mestrado e passei. Mas agora já foi, vamos em frente, a minha vida sempre foi assim. Estou muito feliz que esse ano eu vou estudar em ciências farmacêuticas, você sou colega de programa e vou estudar avaliação e tecnologia de saúde, principalmente a participação social nesse processo de ATS, né, nos casos de incorporação de medicação para fibrose cística. E a ideia justamente é que isso possa incidir de verdade numa reflexão sobre como está acontecendo esse processo hoje, no quanto a gente precisa de fato valorizar a participação de quem tem a realidade na mão, de quem vive aquilo, de quem tem que ser ouvido, e fazendo isso de uma maneira científica, estatística, fundamentada, porque eu acho que as coisas têm que conversar. Então, via de regra, minha rotina é uma loucura, mas eu amo essa intensidade, porque cada dia que eu estive numa cama de hospital ou num quarto de UTI, eu jurei para mim mesma, de pé junto, que eu nunca ia deixar um dia passar de bobeira, porque a gente não tá aqui de bobeira, né? Então... Com certeza. Eu acho que... Eu já dei os parabéns para a Verônica, né? Eu vou dar de novo os parabéns aqui publicamente. Verônica passou no mestrado, tá super feliz, eu tenho certeza que vai fazer um super trabalho. E é muito gratificante, é muito bonito de ver esses pacientes rompendo, né? Rompendo limites, rompendo... São paradigmas, né, de que o paciente, a gente tende a ver, eu estava refletindo sobre isso ontem, a gente tende a ver uma hierarquia, né, que coloca o paciente normalmente na base, e o paciente, ele tem tanto para contribuir, ele tem tanto para falar, e é muito bonito de ver os pacientes escrevendo artigo, fazendo MBA, especialização, mestrado, doutorado, e cada vez mais contribuindo para que a gente tenha essa mudança, né, porque você tem evidências científicas, mas você também tem essa evidência prática que é tão importante e que é um desafio, né? A gente trabalha há anos aí nessa área, a gente vê que é desafiador fazer com que os cientistas, os gestores levem em consideração essa perspectiva, mas com cada vez mais pacientes aí, tendo cada vez mais voz, isso vai estar mudando aos poucos, e parabéns de novo. É importante ter sonhos, né, Verônica? Sim, sem dúvida. Importante. Sem dúvida, eu acho que é isso que nos move, né, Aline? A gente, obrigada, Dinho, pelos parabéns, é isso que nos move. Eu acho que, independente de você ter uma doença ou não, eu acho que eu acredito muito, assim, que a vida é de fato um presente que todo mundo recebe, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, eu enxergo assim, eu acho que todo mundo ganha esse presente. E todo dia esse presente se renova, né? Então, peraí, não estava dando certo até ontem, beleza, hoje é uma nova chance, muda, vai em frente. O importante é a constância e não a intensidade. Escutei essa frase ontem numa palestra à noite, achei incrível, de fato é isso, né? Você precisa ter constância, você não precisa ter intensidade. Intensidade é legal, mas seja constante, não desiste daquilo que você sonha, deseja. E nessa mesma palestra que eu assisti ontem à noite, ele começou a citar o quanto as pessoas levaram, pessoas muito famosas, o quanto levaram até realizar os seus sonhos, né? Então, por exemplo, a autora do Harry Potter teve o seu livro negado 12 vezes. Imagina se ela desistisse na segunda vez, ou na própria primeira vez que alguém negou o livro dela.
Hoje ele é uma das mais bem pagas autoras do mundo. O criador do KFC apresentou a receita daquele bendito franguinho frito que a gente curte pra caramba, para mais de 1000 restaurantes. Então, assim, você vai desistir no primeiro tombo que você leva? Você vai desistir no primeiro não? Não vai, né? Então, que essas pessoas todas nos inspirem, e tantos outros. Einstein fala, né, que errou 99 vezes até acertar a primeira vez. Enfim, milhares de histórias você encontra aí. Quem somos nós, meros mortais, para desistir do sonho no primeiro tombo? Eu acho que dificuldade todo mundo vai ter, tenha ou não uma doença, e o nosso lema no Instituto é justamente esse: a fibrose cística é parte do que a gente é, mas não o limite do que a gente pode ser. E aí eu sempre convido as pessoas para tirar o fibrose cística da frase e colocar o teu problema ali, porque todo mundo tem um BO para resolver no dia a dia, né? Como diria um amigo meu, uma treta da vida real aí para resolver. E faz parte, é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente faz isso aqui tudo valer a pena e fazer sentido. Exatamente, compartilhei essa frase ontem lá no Instagram. Realmente, todo mundo tem a sua luta, e é importante a gente lembrar também que cada um está passando por lutas que às vezes você não conhece, né? Você ter respeito um pelo outro, empatia pelas pessoas, pela pessoa que está próxima ali de você. E eu queria que, já que você tocou no assunto, fala um pouco sobre o Instituto. Me conta aí, você sonhou, teve um sonho com o Instituto Unidos pela Vida, como que é, qual é o trabalho de vocês? Fala um pouco aí pra gente. Bom, o Unidos é meu filho mais velho, porque minha filha mais nova tem 2 anos, e o Unidos é meu filho mais velho. Eu fundei o Unidos, na verdade, se for pegar a história, ele nasceu sem ter esse nome, antes de eu ser diagnosticado. Então, quando eu estava nesse internamento de 2 meses aí que eu falei, para tratar essa pneumonia bastante grave aí, que eu tive pré-diagnóstico, eu tive um sonho quando eu estava internada, e eu acordei, já anotei, inclusive ele tá aqui, vou até pegar para vocês verem aqui, ó, tá aqui, ó, ele me guia todos os dias, tá aqui a página da agenda que eu anotei, e eu tava embaixo de uma árvore, assim, num campo bem verde, com várias pessoas, falando sobre a importância que a gente tem que dar pro ar que a gente respira, porque naquele momento eu dependia de um aparelho para respirar, e eu discutia sobre isso no sonho. A gente estava conversando com uma facilidade de respirar muito maior do que o que eu de fato estava sentindo. E eu falava, o que a gente fez de errado, ou o que a gente não fez para estar num nível tão grave da doença, de uma asma, né? Porque teoricamente eu tinha uma asma, e ter chego nesse estágio tão grave e avançado da doença. E aí, quando eu acordei, eu anotei esse sonho, que chamava Respirando com Amor, no começo. E eu comecei a me envolver com um profissional da saúde, ir para o hospital onde eu fazia reabilitação cardiopulmonar, botava meu cilindrinho de oxigênio no banco de passageiro, ia para o hospital, fazia minha reabilitação cardiopulmonar, começava a inventar projeto com os profissionais lá, ia já fazendo meio que tudo junto. E aí eu comecei essa ideia, nasceu um blog, nasceu um monte de coisa e tal, e um mês depois eu descobri que eu tinha fibrose cística. E aí eu caí de cabeça, assim, tudo que eu encontrei pela frente sobre a fibrose cística. E, cara, de uma maneira muito simples, a gente entendeu que, na verdade, tudo que eu tinha vivido até então era por falta de diagnóstico e de tratamento. E aí eu meio que fiz uma promessa do tipo, eu nunca mais vou dormir com essa informação na cabeça, eu não vou mais permitir que as pessoas passem o que eu passei, ou sofram o que eu sofri, tendo tido a chance de ser diagnosticada e de estar aqui hoje. Então, virou uma obrigação, assim, eu poder devolver para o mundo a mesma chance que eu tive de ser diagnosticada, pensando em quantas Verônicas poderiam estar na mesma situação que eu. Então, Unidos nasceu de um sonho, realmente, literalmente falando. E assim, eu sou psicóloga de formação, mas eu acho que a gente se apegar àquilo que a gente se formou um dia, a gente vai muito além daquilo que um dia a gente recebeu um diploma, né? Acho que todo mundo tem capacidade de aprender e o mercado e o mundo pede cada vez mais isso, né? Que sejamos plurais e que a gente de fato corra atrás daquilo que a gente quer. E aí eu fui a fundo para entender desde como fundar uma organização social, uma associação, como gerir, como, enfim, fazer tudo acontecer. E hoje o Unidos vai fazer 10 anos oficialmente constituído nesse ano. Nos últimos 3 anos a gente foi considerado como a melhor ONG de pequeno porte do Brasil pelo Instituto do Ar. Tem validação da FGV, do Instituto Ambev, Instituto Toyota. A gente vem trabalhando aí já fortemente a nível nacional há muitos anos, então a gente nasceu com o propósito de tornar a fibrose cística conhecida, né, falar de conscientização, de, enfim,
suporte para esse diagnóstico, mas a gente trabalha com política pública muito fortemente. É o nosso diretor financeiro aí, não me deixando mentir, acabou de chegar o Gui. Então, a gente trabalha desde a advocacy, política pública, a defesa e garantia de direitos desses pacientes, né? Comunicação, o suporte para quem acabou de ser diagnosticado. A gente mantém as principais redes em todos os canais online para que as pessoas encontrem ajuda qualificada no primeiro momento de busca, porque todo mundo corre para o Dr. Google, né? Então, que a gente esteja ali pronto para ajudar com informação adequada. E, enfim, o Unidos desenvolve vários projetos dentro de 5 grandes eixos a nível nacional. Eu convido todo mundo para nos acompanhar aqui no Instagram, Instituto Unidos pela Vida, nosso site também unidospelavida.org.br. Qualquer canal você nos encontra ali como Unidos pela Vida, fibrose cística, a gente está por lá. E a gente tem esse sonho de melhorar todas essas etapas aí que envolvem a vida de quem convive com fibrose cística ou vive com, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. É tudo que a gente mais deseja. Acho que a Camila também está assistindo, nossa gestora de comunicação. Eu não canso de repetir a importância das ONGs, das organizações não governamentais, principalmente para o paciente, nessa questão de conscientização, de educação. Então, a fibrose cística é considerada uma doença rara, certo? Sim, e dentre as raras, ela é considerada uma das mais comuns. E doenças raras, elas precisam dessa conscientização, porque justamente, né, o teu caso era emblemático. Você levou anos e anos para ser diagnosticada, muito pela falta de conhecimento da sociedade, inclusive dos próprios profissionais de saúde, dos médicos que fazem esse diagnóstico. Então, quanto mais a gente falar sobre as doenças, sobre quais são os sintomas, como que você vai fazer esse diagnóstico, então isso é muito importante para o paciente, não só para o paciente, mas para a sociedade em geral. E o trabalho das ONGs, eu tenho muito apreço, eu admiro muito, sou admiradora, porque não é fácil, né? Eu costumo dizer que não é fácil para um paciente você deixar o teu cuidado ali em stand-by muitas vezes e se dedicar a um trabalho enorme em prol de vários outros pacientes, mas isso precisa de isso é solidariedade, né? Sim. Isso eu acho que é solidariedade colocada em prática. A gente ouve falar muito na solidariedade, na teoria, mas eu acho que a gente precisa colocar mais isso em prática. Com certeza. Pensar, empatia tem sido uma palavra tão repetida ultimamente, né? Mas acho que colocar em prática de verdade, você conseguir sentir a dor do outro, ter a dor de dono, a dor de você estar vivendo uma situação que você, enfim, não vive no dia a dia, mas você conseguir acolher e ajudar realmente faz toda a diferença. Ok. Olha, a gente está chegando no finalzinho aqui, né? A gente tem uma gente voou. 4 minutinhos só, voou. Nossa, um monte de gente aqui assistindo a gente. Obrigada. Eu queria te perguntar o que você gostaria de dizer para quem nos ouve, o que você gostaria que as pessoas soubessem. Eu vi algumas dicas, tive ali um gostinho no blog, né, no site do Unidos pela Vida, uma matéria que fala o que a gente gostaria de falar para as pessoas, o que você gostaria de dizer, que as pessoas que nos ouvem, a sociedade em geral, o que você gostaria que essas pessoas soubessem sobre você, sobre a fibrose cística? Olha, bom, são sempre muitas coisas que a gente gostaria de compartilhar, né? Mas em se tratando de fibrose cística, eu sempre desejei, e é por isso que eu trabalho de antes do amanhecer até bem depois do pôr do sol, para que as pessoas saibam o que é e para que as pessoas consigam ser diagnosticadas precocemente, receber o tratamento adequado e poder realizar seus sonhos. Então, eu acho que essa é a minha grande missão, é para isso que eu trabalho e que eu me dedico muito, para que as pessoas possam, de fato, usufruir de qualidade de vida com o tratamento adequado, ser diagnosticados precocemente, receber suas medicações e poder realizar seus sonhos e, de fato, colocar em prática aquilo que a gente falou, né? Que a fibrose cística é parte do que a gente é e não o limite do que a gente pode ser. A gente sabe que existem milhares de problemas, seja no sistema público, no sistema privado, no diagnóstico, no acesso, na regularização, nos registros, enfim, é coisa para dedéu para fazer. E a gente não vai descansar enquanto as pessoas não estiverem bem.
E acho que como pessoa, um dos maiores aprendizados assim, que eu sempre levo é aquilo que eu falei, enfim, de que eu de fato acredito que as coisas não são por acaso, mas que ao mesmo tempo a gente ter fé na vida, fé que as coisas vão dar certo, não basta. Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Só ficar parado esperando que as coisas vão acontecer, vão melhorar, vai dar tudo certo. Cara, se você não fizer a tua parte, não vai dar tudo certo. Sejamos realistas. Então, eu acho que, para mim, o que mais me indigna é a passividade das pessoas ou apenas reclamarem ou não lutarem por alguma coisa que desejam, que sonham ou que querem mudar. Isso é uma das coisas que saber que as pessoas têm força para mudar alguma coisa e não usarem disso é uma das coisas que eu mais tento passar, assim, de que você tem capacidade. Se você correr atrás, se você quiser, você vai aprender, realizar, mudar, enfim. Então, acho que usar essa força que todo ser humano tem é o que faz a nossa vida ir para frente de uma forma diferente. E o universo todo conspira a favor e muda também, quando você muda. Bom, obrigada. Obrigada demais. Verônica, eu te admiro muito, você é uma pessoa muito querida, né? Uma mamãezinha linda, eu adoro seguir você, saber da sua felicidade, das suas celebrações, continue sendo essa pessoa querida, maravilhosa. Vai com tudo nesse mestrado, conta comigo. Sim! Obrigada demais, Verônica, se você quiser. Obrigada, Aline. Sim, o Instagram não deixa de conversar mais, mas agradeço muito o teu carinho, obrigada por todo mundo que esteve aqui conosco também e estou à disposição no meu perfil pessoal, no do Instituto, para a gente seguir conversando. Um beijo, minha querida, saúde sempre, muita fé e pé na tábua, vamos em frente. Você também, vamos lá, vamos nós. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Fiquem bem. Beijo, gente. Tchau.